E aí, galerinha? Bele? Sussu? Vamos começar um assunto novo hoje. A gente vai começar a falar dos gases. Então, a gente vai entrar agora no estudo dos gases. A gente vai dedicar um tempo para falar do comportamento das substâncias gasosas, beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é definir um gás. Então vamos falar das características dos gases, das substâncias gasosas. E a gente vai ver que a maioria das propriedades, elas se aplicam aos gases, mas não se aplicam aos sólidos e líquidos. Então, primeira coisa, gases no geral são compostos moleculares. Na maioria das vezes, os gases são formados por moléculas diatômicas, onde eu tenho dois átomos. E esses dois átomos são unidos por ligações covalentes. Então, os gases, em geral, são compostos moleculares, com exceção aqui dos gases nobres. Lembra lá a família 8A da tabela? Bem lá no cantinho direito, os gases nobres, eles são formados por átomos isolados. Então, no caso dos gases nobres, a gente não vai encontrar moléculas. No caso dos outros gases, eles sempre vão aparecer na forma de molécula, onde os átomos estão unidos por ligações covalentes. Os gases, galera, eles são compostos apolares, beleza? Principalmente quando eu estou falando dos gases formados por átomos de um mesmo elemento. Então, gases são compostos apolares. Pelo fato deles serem apolares, as suas interações intermoleculares são muito fracas. O tipo de interação intermolecular que ocorre com uma molécula apolar, dipolo instantâneo, dipolo induzido. É a interação intermolecular mais fraca que a gente tem. É isso que caracteriza, inclusive, uma substância gasosa. Como que eu consigo fazer com que uma substância fique no estado gasoso? Como as interações intermoleculares são muito fracas, as moléculas se distanciam facilmente umas das outras. Se eu forneço energia, então, eu consigo separar tranquilamente uma molécula da outra, beleza? Devido ao fato das moléculas estarem distantes umas das outras, elas estão sempre em constante movimento. Lembra quando a gente caracterizou estado sólido, líquido e gasoso? E aí eu falei para vocês que o grau de agitação da molécula, a movimentação da molécula, tinha uma relação direta com a distância entre essas moléculas. Quanto mais distantes estão as moléculas, maior o seu grau de agitação. As moléculas das substâncias gasosas, pelo fato das suas interações intermoleculares serem muito fracas, elas separam-se facilmente e o seu grau de agitação é muito alto. A gente costuma falar que as moléculas do estado gasoso, elas possuem um movimento caótico, movimento muito rápido e desordenado. Pelo fato desse movimento ser caótico, essas moléculas podem colidir entre si e também com a superfície interna do recipiente onde elas estão contidas. Então, como as moléculas se movimentam livremente, desordenadamente, com uma velocidade alta, a probabilidade delas colidirem entre si e com a parede do recipiente é muito grande. Quando eu tenho essa colisão entre as moléculas ou entre a molécula e a parede interna do recipiente que ela está contida, a gente tem uma pressão, beleza? Só para lembrar aqui, galera, conceito de pressão lá da física. Pressão é igual a força sobre área. Então, quando eu exerço uma força em uma determinada área, eu estou aplicando uma pressão. É isso que ocorre quando as moléculas se chocam ou chocam-se com as paredes do recipiente,
beleza? Então a pressão, o conceito de pressão que a gente vai trabalhar, ele é proveniente dos choques entre as moléculas do gás que estão em movimento caótico e as paredes internas do recipiente onde esse gás está contido. Beleza? Então já começamos a falar um pouquinho dessas características dos gases. Ah, tem um desenho aqui, ó, representando esse choque, esse movimento caótico das moléculas e esse choque entre as moléculas do gás e a parede do recipiente e entre si, ok? Então vamos lá. A gente falou um pouquinho dessas características dos gases que a gente viu lá no começo do ano, quando nós definimos os estados físicos da matéria. A gente lembra disso, a ideia de compressão e de expansão do gás, né? Do fornecer energia para aumentar a distância e a movimentação das moléculas do gás. São todos esses conceitos que a gente vai aplicar aqui. Vamos falar agora das variáveis de estado. Como que a gente vai definir um gás? O que a gente vai usar então para caracterizar o gás? O comportamento ou estado, então a gente costuma chamar o comportamento de um gás de estado. O estado de um gás fica caracterizado quando a gente conhece o seu volume, a sua pressão e a sua temperatura. Então, para falar do comportamento, do estado de um gás, a gente vai usar 3 variáveis: volume, pressão e temperatura. Belezinha? Então, volume. A gente viu também lá no começo do ano que o volume de uma substância gasosa sempre é igual ao volume do recipiente que essa substância está contida. O gás, ele tem a capacidade de expansão e compressão. Se eu pego 1 litro de um gás e transfiro esse 1 litro para um recipiente que tem um volume, que tem uma capacidade de 2 litros, as moléculas do gás vão se separar, vão se afastar até ocupar o total do recipiente, os 2 litros do recipiente. Se eu quiser pegar esses 2 litros e voltar para o recipiente de 1 litro, eu consigo, porque as moléculas do gás vão se aproximar, vão se comprimir para conseguir caber no recipiente de 1 litro. Então, o gás, como ele tem essa capacidade de expansão, afastamento das moléculas e compressão, aproximação das moléculas, o volume de um gás é sempre igual ao volume do recipiente que ele está contido, beleza? Coloquei aqui para vocês algumas unidades e algumas relações entre essas unidades, tá? Que são unidades que vão aparecer na hora da gente resolver exercício. Então, o gás, na maioria das vezes, galera, ele não vai vir em litros pra gente, tá? Vai ser mais fácil trabalhar em litros? Vai, mas nem sempre vai aparecer em litros, tá? Pode aparecer centímetro, cúbico, pode aparecer ml. Aí a gente tem algumas maneiras de converter essas unidades, beleza? Então, aqui 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Tá? 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos ou 1000 ml. Lembrando também, galera, que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, beleza? Guardem essa informação que ela é importante. Depois, a pressão. Acabei de falar para vocês que a pressão de um gás ela é resultante do choque entre as moléculas do gás e do choque entre as moléculas do gás e a parede do recipiente, beleza? Só uma informação aqui, a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente. A pressão, ela tem uma relação direta com a altitude, beleza? Mas a gente vai deixar isso para depois, a gente não vai entrar nesse mérito agora, porque a gente não vai precisar desse conceito nesse momento. Daqui a pouco a gente volta nele. Só digo isso para vocês, a altitude influencia na pressão, que vai influenciar na temperatura, beleza? Quando a gente fala de pressão de uma substância gasosa, a gente está trabalhando normalmente no nível do mar. E aí a gente tem a pressão lá no sistema internacional.
1 atm igual a 760 milímetros de mercúrio igual a 760 torr, ou torricellis, beleza? Então, a gente vai trabalhar normalmente aqui, ó, com a pressão de 1 atm. E aí tem essas conversões possíveis também. E a temperatura? A terceira variável que define o estado de um gás. Normalmente, a gente vai ver a temperatura em graus Celsius, galera. A gente está acostumado a trabalhar com a temperatura em graus Celsius. Mas, no sistema internacional, a gente vai precisar da temperatura em Kelvin. Não é grau Kelvin, é Kelvin. Tá? Como que a gente faz para converter temperatura de graus Celsius para Kelvin? Tem aqui a relaçãozinha, ó. A temperatura em Kelvin é sempre igual à temperatura em graus Celsius mais 273. Então, a hora que a gente for resolver exercício, a gente vai ver essa relaçãozinha sendo utilizada, beleza? Então, aqui, ó, como que eu defino o estado de um gás? Eu preciso conhecer o seu volume, a sua pressão e a sua temperatura. Temperatura, volume do recipiente que o gás está contido. A pressão depende um pouco da altitude, mas na real aqui a gente vai estar trabalhando com os choques entre a molécula do gás e a parede do recipiente. E a temperatura é o grau de agitação das moléculas. A temperatura fala para mim a quantidade de energia cinética que eu tenho nas moléculas do gás. Beleza? Essas grandezas, essas três grandezas, são chamadas de variáveis de estado, que é o que vai definir, caracterizar para a gente o comportamento ou o estado de um gás. Então, quando a gente fala variáveis de estado, eu estou falando de pressão, temperatura e volume, ok? Quando eu tenho um conjunto específico dos valores dessas variáveis de estado, eu tenho a caracterização de um gás. Para cada gás específico, a gente tem um conjunto de variáveis de estado diferentes. Então, cada gás tem o seu volume, a sua pressão, a sua temperatura, e essas três variáveis, uma influencia a outra. A gente consegue estabelecer uma relação entre a influência do volume na pressão, a influência da pressão na temperatura, a influência da temperatura no volume. Uma variável é dependente da outra. Belezinha? Vamos falar um pouquinho, então, na teoria cinética dos gases. Na teoria que explica o movimento dos gases. Tá? Quando eu falo cinética, eu estou falando de movimento. A relação, né? Pensando na relação entre as variáveis, a gente vai propor um modelo de comportamento para um gás ideal. Vou daqui a pouco falar para vocês porque a gente usa essa ideia de gás ideal quando a gente está estudando gases, beleza? Então aqui, ó, pensando nessa teoria que explica o movimento dos gases a partir das suas variáveis de estado. Já falei para vocês que o volume do gás é igual ao volume do recipiente que eu contém. Porém, quando a gente vai estudar um gás, quando a gente vai analisar o comportamento de um gás a partir da sua movimentação, da teoria cinética, a gente vai desprezar o volume da partícula, o volume da molécula do gás em relação ao volume do recipiente. Então, quando eu quero fazer o estudo de um gás, não me interessa o tamanho da molécula do gás, me interessa o volume do recipiente, beleza? Isso quando a gente trabalha com gás ideal. Daqui a pouco eu vou falar para vocês da diferença entre gás ideal e gás real. O gás real do nosso mundo, tá? E o gás ideal, o gás teórico que a gente estuda, beleza? Então, na ideia de gás, né? No conceito de gás ideal, quando a gente vai fazer o estudo dele, eu desprezo o volume da molécula do gás. Eu levo em consideração somente o volume do recipiente onde esse gás está contido.
Como eu falei para vocês, independente do volume do recipiente, se eu transfiro a minha quantidade de gás de um recipiente para outro, o volume do gás vai se adequar ao volume do recipiente. Pressão. A pressão é o resultado das colisões das partículas do gás contra as paredes do recipiente que o contém. Beleza? Então, estou ilustrando para vocês aqui o choque das partículas das moléculas de gás com a parede do recipiente. É isso que a gente chama de pressão. E por fim, a temperatura de um gás. Ela é diretamente proporcional à energia cinética das moléculas do gás. De novo, cinética aqui, galera, eu estou falando de movimento. Beleza? Como que a gente consegue estabelecer a relação? Pela equação da energia cinética, que é meio de mv ao quadrado. Então, a energia cinética é igual a meio da massa do gás vezes o volume desse gás ao quadrado, a velocidade das moléculas desse gás ao quadrado. Então, a energia é meio da massa vezes o volume, vezes a velocidade das moléculas do gás ao quadrado. Então, quanto maior a velocidade das moléculas, de movimentação das moléculas, maior é a energia e maior é a temperatura. A temperatura mede o grau de movimentação, de agitação das moléculas. Quanto maior essa movimentação, maior é a sua temperatura. Por isso que quando a gente fornece energia para um sistema, isso não só para um sistema gasoso, tá? Se eu fornecer energia para um sólido, para um líquido ou para um gás, eu sempre vou aumentar o grau de agitação das suas moléculas. Eu vou aumentar a movimentação das moléculas. Quanto mais energia, mais velocidade essas moléculas têm para se movimentar. E como a temperatura mede o grau de agitação, maior é a temperatura. Beleza? Então, levamos todo esse tempo para destrinchar as 3 variáveis de estado do gás. Pensando aí na teoria que explica o movimento e na forma de caracterizar um gás a partir dessas 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Beleza? Para fechar, galera, vou explicar para vocês a diferença entre gás ideal e gás real. De novo, a ideal, mundo das ideias. O gás ideal, ele não existe, ele só está no mundo das ideias. O que existe de verdade é o gás real. Porém, quando a gente vai estudar um sistema gasoso, quando a gente vai falar do estudo dos gases, a gente trabalha com gás ideal. A gente vai ver que tem algumas diferencinhas na hora de pensar um gás ideal e de pensar um gás real. Essas diferenças vão facilitar o nosso estudo, beleza? Então aqui, ó, gás ideal ou gás perfeito. O gás ideal ou gás perfeito, ele obedece direitinho às variáveis de estado. Então a ideia lá de volume, pressão e temperatura, elas são bonitinhas para um gás ideal. Tem direitinho o choque entre as moléculas da parede do recipiente, a variação de energia influenciando a temperatura, a ideia de expansão e compressão para pensar no volume. Tá? Que mais que eu levo em consideração em um gás para ele ser chamado de ideal? As interações entre as moléculas dos gases é inexistente. Falei para vocês lá no começo que a molécula do gás é apolar. E existe a interação de polo instantâneo e de polo induzido entre essas moléculas. Quando eu quero trabalhar com gás, fazer os nossos cálculos, que a gente vai ver na próxima aula, usando pressão, volume e temperatura, para facilitar esse processo, a gente despreza essas interações intermoleculares. A gente considera que não existem interações entre as moléculas dos gases. Isso, galera, no gás ideal. No mundo real existe interação. Elas são fracas, mas elas existem. No gás ideal, que é o modelo de gás que a gente usa para estudar,
essas interações são desprezadas, beleza? E a gente considera que a distância entre as moléculas é muito grande. Até por isso que eu posso desprezar a interação intermolecular. Essas regrinhas, tá, para definir um gás como ideal, elas facilitam o nosso estudo, por incrível que pareça. Tá? A gente vai trabalhar, galera, sempre com o gás considerado ideal, onde ele obedece às variáveis de estado, onde a distância entre as moléculas é muito grande e, por isso, eu desconsidero as interações intermoleculares existentes no gás, beleza? Porém, o gás real, tá, ele é completamente diferente. Quando a gente chega lá no curso de Química, aí a gente trabalha com gás real em alguns momentos. Tá? Aí é muito fácil você ver a diferença, principalmente na parte que envolve os cálculos do comportamento de um gás. Você vê a diferença da quantidade de informação que você tem que levar em consideração quando você está trabalhando com gás real. Quando você considera o gás real ou quando você considera um gás ideal. Beleza? O gás real. O que acontece de verdade em um sistema gasoso? Tem interações entre as moléculas de polo instantâneo e de polo induzido. Tá? As moléculas estão afastadas umas das outras, tá? Só que isso só acontece, esse afastamento muito grande, ele só acontece quando eu tenho uma temperatura muito alta e uma pressão muito baixa. Para eu pegar um gás real e tentar aproximar ele do ideal, eu tenho que submeter esse gás a uma temperatura muito alta e uma pressão muito baixa. Quando eu faço isso, eu afasto as moléculas e aí a interação entre as moléculas ela é quase inexistente. Então, para a gente partir de um gás real, onde tem interação entre as moléculas, onde a distância de uma molécula influencia no comportamento da outra, quando a gente quer um gás real, passar ele para ideal, pensar nele ideal, eu tenho que submeter ele a uma alta temperatura e uma baixa pressão. Aí o gás real vai se assemelhar ao comportamento do ideal. Belezinha? O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar sempre com o conceito de gás ideal. Então, vocês vão encontrar lá nos exercícios. Considere o gás ideal a tal temperatura, a tal pressão, a tal volume, beleza? Então, a gente vai trabalhar com gás ideal. Sussu? Na próxima aula, galera, a gente vai falar das relações entre as três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Hoje a gente definiu essas variáveis de estado que são que caracterizam um gás. Na semana que vem, na próxima aula, a gente vai relacionar e ver como que uma variável influencia no comportamento da outra. Belezinha? Valeu, galera. Até a próxima.